Olá, seguidores. Nesse vídeo eu vou comentar sobre o último relatório gerencial e dar minha opinião sobre BOT B11, o FII-Infra da Bocaína. Que é o Thiago PS, seu canal Fica Esperto. Pois bem, começando aqui pelo tema da capa do vídeo, de BODB11 aceitando prejuízo em uma das debêntures. No caso, me refiro aqui ao fundo aceitando aqui fazendo uma provisão aqui na debênture da MES Energia, no caso aqui a MES 5. Então, aqui eles mencionam que tiveram aqui fizeram uma reavaliação da exposição à MES. E, pois bem, por que que eles estão fazendo isso? Essa aqui não é um caso novo, tá? Já vem de bastante tempo essa preocupação com a exposição à MES. E que detalhe que é uma debênture de uma transmissora de energia, né? Transmissão que é visto pelo mercado como o segmento mais tranquilo mesmo aqui dos três segmentos de energia, né? Que é geração, transmissão e distribuição. No entanto, aqui a MES, ela falhou feio aqui na construção das linhas de transmissão, tá? Ela pegou mais contratos do que conseguia fazer, acabou que perdeu a concessão, várias concessões, não as que o fundo financiava, que era da MES 1 a 5, no caso foi a MES 6 para cima. No entanto, principalmente a MES 5, que tem exposição lá no Rio Grande do Sul, teve vários problemas aqui na implementação dos projetos. E aqui eles colocam a culpa na questão das chuvas lá no Rio Grande do Sul. Mas, enfim, acabou que, no caso, teve uma devolução também de uma concessão, de uma concessão lá no Rio Grande do Sul, o que diminui a geração de caixa na MES. Então, com tudo isso, com a perda de algumas concessões, com aqui a perda parcial da concessão lá no Rio Grande do Sul, isso daqui fez com que o fundo tomasse a escolha de fazer uma provisão para o recebimento aqui desse debênture da MES. No entanto, eles comentam aqui que o fundo acabou que compensou esse prejuízo parcialmente através de tirando aqui de lucro de algumas operações. No caso aqui, eles falam sobre a marcação favorável aqui na debênture da Rota dos Grãos. Isso aqui foi no começo do ano de 6 centavos. Teve também aqui 8 centavos aqui que eles até comentam no começo aqui do relatório, que foi na Sul Concessões. Aqui eles tiveram um ganho de marcação favorável devido à queda aqui no spread. Então, aqui eles ganharam 6 centavos ali, mais 8 centavos aqui. E parece que eles tinham mais alguma reserva. E acabou que aqui teve uma compensação parcial desse prejuízo que eles tiveram com a debênture MES. O que é que eles dizem o seguinte? Adicionalmente, foi constituída uma reserva de 6 centavos por cota que o fundo vinha diligentemente acumulando desde o início do ano. Esse valor considera o que foi efetivamente distribuído comparado com a nossa regra interna de distribuição do carrego do fundo. E aqui, um detalhe que é o seguinte: aqui acho que eu percebi essa distribuição abaixo do resultado aqui em BODB11. A gente teve um período de inflação muito elevado aqui desde o começo de fevereiro, e mesmo assim o fundo seguiu aqui com pagamentos que bem deixaram a desejar, tá? O fundo tinha condições de pagar muito mais, tendo em vista a inflação elevada. Então, provavelmente isso aqui ajuda a explicar esses rendimentos abaixo do esperado. Ah, mas então, com essa PDD que foi realizada, o fundo teve uma diminuição de exposição a MES. Vou pegar aqui a tabela de debêntures. Então, temos aqui que o fundo diminuiu a exposição para 7,30%. Detalhe que antes disso era uma exposição de, acho que era na casa dos 10%, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui essa informação de forma fácil. Abrir aqui o relatório anterior para ver como é que está a tabela de debêntures.
E aqui, ó. MES tem ela é a maior exposição do fundo com 10,30%. Então a gente pode notar que também é um ganho com esse debênture da Sul Concessões, né? Saiu de 10,2, foi aqui para 11,5. Enfim, então tivemos aqui uma provisão aqui na debênture da MES, mas pode acontecer mais previsões ainda, né? Isso aqui é um ponto bem previsível. No entanto, ressalto aqui para vocês que caso o fundo siga aqui com a metodologia de distribuição dele, que é pagar o carrego, independente se for na forma de distribuição ou de amortização, o impacto no rendimento não tende a ser assim tão, não tende a ser elevado, né? Assim eu imagino. Ok? Agora comentando aqui sobre o momento atual de BODB11. Aqui o fundo, no momento que estou gravando, está numa cotação de 7,62. Tem uma queda de 5% aqui desde que o ciclo de queda começou a se estender um pouco mais. Foi aqui no dia 15 de abril. Então nem foi uma queda que acho que mais ou menos em linha com o que eu tenho visto em outros fundos, tá? Nem abaixo, nem muito acima do que teve queda em outros fundos. Então aqui com esse patamar de 7,62, o fundo pagando 10 centavos, que eu acredito que seja um valor que o fundo consegue pagar sem tanta dificuldade. A gente está falando de 1,31% ao mês. Então aqui pagando um rendimento mais alinhado com fundos high yield. Algo que eu acho que faz sentido, tá? Porque aqui BLDB11, apesar de ser um fundo que tem alguns pontos que eu acho positivo, como uma metodologia clara de distribuição de rendimentos, no caso, o pagamento do carrego, que é de PCA mais 10. Também tem um ponto positivo, o gestor ele se comunica bastante. Se você tentar entrar em contato com ele por e-mail, vai ser respondido. Aqui tem também a originação própria de ativos, mas deixa a desejar em alguns pontos, né? Principalmente na concentração da carteira. E aqui é uma exposição nem a Sul Concessões, essa tal de Alaris, uma empresa de telecomunicação de 9,30 para mais, aqui por mais 5,9. Então estou falando aqui de 15%, 15% de exposição em um único devedor no segmento de telecomunicação. Um segmento que eu não vou muito com a cara dele, tá? Para mim é um segmento onde as empresas não têm monopólio, tem bastante concorrência, tem que estar sempre investindo. Aqui, se vocês forem questionar o gestor, ele vai falar que não, confio bastante aqui na empresa, nananana, mas tenho certeza que eles falavam o mesmo aqui da MES e também da Rio Alto, que acabou dando problema lá atrás, mas conseguiu ser recuperado. Ok, então aqui o fundo tem sim as suas fragilidades, então o mercado está correto em comprar um yield mais elevado de BLDB11. O gestor aqui ele tem que dar um jeito de melhorar essa diversificação da carteira. E que eu sei que trabalhar com originação própria é complicado, é difícil você ter uma carteira diversificada com originação própria, mas também não dá para você ter 15% no único devedor, né? Então aqui é um caso em que o investidor ele precisa ter um bom controle de risco, né? Para não que o fundo tenha uma concentração elevada, isso aqui pode acabar limitando o tamanho da sua exposição ao fundo. Lembrando que o tamanho da exposição depende de vários fatores, né? Se você for um investidor mais jovem, que tem décadas de apostas pela frente, você pode ser um pouco menos cuidadoso, já que você vai fazer muitos aportes, a posição pode ser diluída com bastante facilidade. Já o investidor mais sênior, já próximo aqui a fase de fruição, de terminar os aportes, tem que ser muito mais cuidadoso com o tamanho da exposição, somente em fundos mais concentrados. Enfim, então aqui, BLDB11, ah, aqui, apesar de tudo, é um fundo que ainda tem uma visão positiva sobre ele, tá? Porque a maioria dos FIIs são muito high grade, né? Tem prêmios aqui são muito reduzidos. Quando BLDB11, se estou enganado, é cerca de PCA mais 10 a taxa média. Deixa eu ver se eles encontram esse trecho que eles mencionam.
Enfim, tem algum texto que eles mencionam que a taxa. Aqui, ó. O índice médio apresenta taxa equivalente a IPCA mais 10,52. Então, uma boa taxa média, algo difícil encontrar em fundos de infraestrutura. E que eles também colocam uma tabela de sensibilidade com taxas bem elevadas, tá? Ok, então acho que isso aqui que eu tinha para comentar com vocês. Aqui um problema aqui na carteira BLDB11, algo meio que especificado já pelo mercado, mas enfim, é positivo ter acontecido isso daqui que deixa o PL do fundo mais realista, né? Considerando os problemas que o fundo enfrenta. Então é isso, peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.